Olá pessoal, agora vamos entender um pouco mais a fundo como é o mercado de trabalho do front-end. Para você que vai ingressar nessa profissão, entender as possibilidades de carreira e como você pode trabalhar em diversos tipos de empresas ou negócios. Entender a flexibilidade do trabalho, entender as diversas maneiras que você vai encontrar de demandas, como as demandas vão chegar até você, como você pode encontrar demandas se você for um desenvolvedor freelance, entender também que a tecnologia é a essência de muitos negócios da atualidade. Então, o trabalho do front-end é um trabalho muito flexível. Você precisa apenas de um computador e internet para fazer seu código. É importante você ter internet porque muitas vezes você vai precisar conectar a serviços e fazer testes com a conexão de internet, bem como também comunicar com seu cliente. O seu computador, ele precisa ter uma boa capacidade de processamento para você rodar diversos programas que vão te auxiliar no desenvolvimento, e você vai entender na prática que você pode escolher como que você vai trabalhar. Você pode literalmente ter seu escritório na praia ou você pode ter um trabalho mais formal também. Se você gosta de trabalhar de terno e gravata, você também pode ser um front-end. Então, ele te dá muitas possibilidades, é um trabalho muito flexível, você pode trabalhar em empresas de todos os portes, de qualquer lugar do mundo. E muitas vezes você nem precisa estar presente. Você pode, muitas vezes, atender clientes, atender projetos, ou mesmo ter um contrato fixo com empresas de outros países. Nos Estados Unidos, principalmente, ele é um país que contrata muita mão de obra fora dos Estados Unidos. Existem muitos desenvolvedores indianos, chineses, russos que trabalham para os Estados Unidos, inclusive brasileiros também. E o inverso também acontece. Existem muitas empresas no Brasil que contratam desenvolvedores de outros países e você estará apto, ao fazer esse curso, a entrar nesse mercado também. E você vai poder escolher a forma que você achar mais confortável para você trabalhar e entrar nessa carreira que, além de ter toda essa flexibilidade, ela está sendo muito valorizada no mercado atual. Os desenvolvedores são muito valorizados, pois muitas vezes a tecnologia ela é a essência de muitos negócios. A gente vai ver, por exemplo, o conceito de SaaS, que é a utilização de software como serviço. Também tem software como produto, ou seja, a tecnologia ela é o centro do negócio, não apenas algo de suporte para o negócio. Muitas empresas estão desenvolvendo sites e aplicativos que são a base do seu negócio. É o que acontece, por exemplo, nos aplicativos de delivery de comida, delivery de qualquer coisa, de transporte também. Esses aplicativos, eles são o negócio da empresa. Tudo gira em torno da tecnologia. Então, isso vai levar você a um outro patamar. Você desenvolverá soluções que estão no centro do negócio. Isso fará com que você, além de ter mais responsabilidade, você também será mais valorizado por entregar um produto e serviço. Você verá também que a tecnologia ela pode não estar no centro do negócio, mas ela pode estar aliada ao negócio. É o que acontece muito com as fintechs. São muitas empresas que têm seu negócio que dependem da tecnologia, ou seja, a tecnologia ela pode estar no centro do negócio e ela também pode servir de apoio para o negócio. E atualmente muitas empresas estão digitalizando o seu negócio. Isso faz com que o mercado fique cada vez mais dinâmico e mais rápido. Então, esses tipos de demanda estão em constante crescimento. E por falar em demanda, a busca por inovação faz com que as demandas se multipliquem. Ou seja, você vai encontrar muito trabalho, muitas formas de aplicar seu trabalho na TI. Principalmente como front-end, pois todas as empresas elas precisam apresentar uma interface amigável para o usuário. Então você estará sempre na linha de frente desses serviços, integrando soluções para seus usuários e atendendo aos requisitos desses negócios. Então você, como desenvolvedor, você precisa ter na sua essência a constante busca pela qualidade, comprometimento com as entregas e sempre a vontade de entregar produtos incríveis. Isso fará com que você ingresse nesse mercado e consiga atender diversas demandas. Isso você vai apresentar no seu portfólio, as pessoas verão na qualidade do seu código, isso vai gerar indicação para você, pois colegas de trabalho falarão bem de você, do seu código e o quanto você é organizado. E quando você for entrar, principalmente em sites de busca por emprego, ou por site de busca de algum trabalho freelance, você conseguirá se apresentar de forma consistente e convencer clientes e recrutadores a contratar você. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos que apresentei aqui, para você ver de fato e entender as demandas do mercado e como você deve se preparar melhor. Olá pessoal, agora vamos ver a quantidade de ofertas de emprego disponíveis para front-end. Começando aqui no LinkedIn, é uma rede social profissional, você deve conhecer. O LinkedIn é a principal rede social voltada para esse meio profissional. No LinkedIn, diversas empresas anunciam suas vagas.
E aqui podemos visualizar que existem mais de 3.000 oportunidades de emprego no Brasil apenas para front-end. Nos Estados Unidos temos mais de 80.000 vagas em aberto, também na União Europeia temos mais de 40.000 vagas em aberto. Então temos muitas demandas por trabalhos fixos na área de front-end, e uma delas pode ser sua. Agora, se você tem um perfil que gosta de trabalhar de forma mais livre, como freelancer, não tendo um contrato fixo de trabalho, a gente tem algumas opções aqui. Aqui, por exemplo, a gente temos o site Workana, que é um site responsável por fazer o match entre clientes e desenvolvedores. Eles também trabalham com outras áreas, mas a área principal do site, a que é mais forte e que foi a que fez com que ele ficasse mais conhecido no mundo todo, foi da área de TI e programação. Aqui como front-end, eu vou usar apenas web design, que é mais relacionado ao front-end e muitas vezes como o mercado conhece o desenvolvedor front-end. Geralmente ele busca por web design. E aqui existem diversas propostas aqui de trabalho freelance para front-end. Você pode observar aqui que durante a descrição do que precisa ser feito, muitas vezes o usuário, muitas vezes o cliente acaba já colocando aqui o que ele espera, quais linguagens devem ser necessárias para desenvolver. É uma ótima fonte de busca também de trabalho freelance. Você pode ver que tem diversas páginas aqui com muitos resultados. E aqui eu apliquei o filtro de português. Se você conhece outro idioma como inglês, você provavelmente terá muito mais demandas, principalmente trabalhando para outros países. Para o valor de preço de horas trabalhadas, a gente dará algumas dicas aqui ao longo do curso, mas o importante é você focar no seu aprendizado. Você pode consultar esses sites e ver quanta demanda existe para essas linguagens aqui. Você vê que muitas delas são basicamente com HTML, CSS e algumas pedem JavaScript, então tem muita demanda para essas linguagens todas. Agora aqui no Glassdoor, a gente consegue fazer uma busca para front-ends aqui no Brasil. Ele dá uma média aqui de salários, que essa média pode variar bastante. Você vê aqui que tem uma faixa bem grande aqui. Ele informa a média. Essa média é calculada aqui pela estimativa de que algum funcionário dessa empresa informou no site. Isso pode variar bastante, então. Mas é apenas para você também visualizar que temos diversos portais aqui onde você pode pesquisar sobre a profissão, como que você vai se aplicar no mercado de trabalho e a quantidade de vagas em aberto. Temos realmente muita demanda, mas a gente precisa estar preparado para conseguir encarar todos esses desafios. E ao longo deste curso, a gente vai ver diversos tópicos para você dominar essas linguagens e se preparar para executar qualquer tipo de trabalho na área. Ao longo do curso, você também receberá dicas para montar seu currículo profissional e também terá peças para adicionar no seu portfólio e apresentar como que você já sabe trabalhar. Aqui no Glassdoor também é possível ver as perguntas mais utilizadas em entrevistas para front-end. E aqui nesse curso você vai entender como responder muitas dessas perguntas de acordo com o conhecimento que você vai desenvolver aqui. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai começar a entender mais a fundo as linguagens do front-end, para você dominar as técnicas do desenvolvimento e se preparar para as oportunidades do mercado. Até mais! Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui ao entendimento das linguagens que iremos utilizar de modo um pouco mais aprofundado. A gente vai falar bastante dessas linguagens, afinal é um curso de front-end. E toda a web ela é baseada nas três principais linguagens, que são HTML, CSS e JavaScript, ou JS. Você precisa entender muito bem a função de cada uma, para você conseguir pensar e planejar seus projetos. Você irá aprender aqui a separar cada uma das camadas do projeto e saber qual linguagem aplicar em cada situação. Não existe uma fórmula correta de se programar. Você vai precisar entender cada problema e criar da sua própria maneira. Mas aqui é muito importante entender que a gente trabalha com a produção de código. E a gente tenta também pensar num trabalho sempre de forma muito padronizada.
Afinal, nem sempre apenas nós vamos ter que lidar com o nosso próprio código. Às vezes vamos precisar trabalhar em equipe e o nosso código precisa ser legível por outros desenvolvedores que também podem avaliar o nosso código, dar sugestões de melhoria para a gente evoluir na nossa profissão. As três principais linguagens, que são HTML, CSS e JS, JavaScript, elas trabalham de forma integrada para a gente conseguir entregar soluções completas para o usuário. Elas possibilitam que o usuário, ao acessar um site, ele consiga ver uma estrutura, ter um visual agradável e também conseguir executar ações, utilizar o site, cumprir certos objetivos. Isso a gente vai ver com bastante detalhe em cada uma das linguagens. A gente vai compreender o conceito também de bibliotecas. As bibliotecas, elas são conjuntos de códigos que dão ferramentas para os desenvolvedores criarem seu código de forma muito mais rápida. Ou seja, muitas coisas que a gente faz já foram criadas por outros desenvolvedores. Muitas vezes a gente só precisa compreender o conceito para aplicar em nosso projeto. E esse é o conceito de biblioteca, da gente conseguir consultar algo, utilizar algo que já existe, algo já pronto, algo pré-formatado, para a gente conseguir focar mais na parte do negócio, aquilo que vai gerar valor para a nossa entrega, para a gente conseguir fazer uma entrega de um layout, de uma experiência para o usuário da forma mais customizada possível. Também vamos entender bastante a questão dos frameworks. Os frameworks, eles são ferramentas de trabalho. Os frameworks, além de oferecerem blocos de códigos prontos para a gente utilizar em nossos projetos, eles também nos dão ferramentas para acelerar o nosso desenvolvimento. Muitas vezes o usuário nem vai perceber que a gente utilizou algum framework ou alguma biblioteca, que ele vê o layout muitas vezes como uma imagem, ele não sabe definir claramente que aquilo é uma composição de layout. Então os frameworks também trabalham com as três principais linguagens, oferecendo funções avançadas para a gente utilizar em nosso código. Isso tudo a gente vai aprender bastante aqui durante o curso. Agora, entendendo um pouco mais a fundo do HTML, ele significa Hypertext Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Essa linguagem ela é responsável por dar a estrutura dos elementos nas páginas, ou seja, ela vai montar o bloco de título, o parágrafo, ela vai informar o que é uma seção, ou ela vai informar o que é um artigo. O HTML dá uma variedade de elementos que a gente vai aprender a utilizar cada um dependendo de cada situação, inclusive elementos que agregam comportamento na página, como link, que fazem chamada de arquivo, como imagem, vídeo. Então o HTML ele dá essa série de recursos. Esses são códigos que são interpretados pelos navegadores, ou seja, é como a gente consegue passar informação para o navegador, para ele estruturar o layout. O HTML nos dá uma série de elementos para a gente trabalhar. Você consegue trabalhar com diversos tipos de elementos. Esses elementos eles têm atributo que a gente consegue fazer uma experiência bem completa de navegação apenas utilizando o HTML. Inclusive ele nos fornece elementos que fazem chamadas para arquivos, como é o caso de imagem e vídeo. Enfim, ele é responsável por fazer toda essa estruturação dos elementos que aparecem na página. O HTML ele é uma forma bruta de informação, então ele tem um estilo próprio, ele tem um visual meio cru. Uma das principais vantagens de trabalhar com HTML é que ele nos dá toda a base para a gente conseguir estruturar as informações na página. Além dessas questões técnicas, o HTML é uma linguagem muito fácil de você aprender, pois ela segue uma estrutura bem lógica para você conseguir iniciar e compreender outras linguagens, ou seja, ela é um ótimo ponto de partida para você iniciar nesse universo da programação. Outro ponto muito importante do HTML é que ele é utilizado por diversas aplicações. Praticamente todas as aplicações web que existem, que precisam rodar no navegador, elas utilizam o HTML. O HTML pode ter diversas variações, mas para simplificar no curso, vamos chamar simplesmente de HTML. Mesmo que haja uma diferença muito grande do que era o HTML4, do que ainda é o HTML4, né? E o HTML5, que é o mais moderno e o mais atualizado, que vamos utilizar mais nesse curso. O código do HTML ele também pode ser gerado pelo servidor, ou seja, direto pelo back-end.
mas na maioria das vezes a gente trabalha de forma bem artesanal. Então a gente vai trabalhar nesse curso, mas nesse modelo mais artesanal, a gente construindo as primeiras tags e depois a gente vai ver como acelerar o desenvolvimento utilizando algumas ferramentas, como IDEs, que são interfaces de desenvolvimento. Agora vamos falar sobre o CSS, Cascade Style Sheet, ou seja, ele é uma folha de estilo em cascata. A gente vai desenvolver o código nela, vai escrevendo os códigos em cascata, ou seja, eles vão virando assim uma página imensa com todas as propriedades de estilo dos elementos. O CSS ele é responsável pelo estilo das páginas. Ele é capaz de enriquecer todo o visual da página, agregando um visual mais profissional, com acabamento melhor do que as tags do HTML, pois os elementos do HTML eles são estruturados de uma forma muito bruta. E o CSS já consegue aplicar o estilo que você quiser, o que você achar necessário. A gente tem já bastante opções de trabalhar com CSS, inclusive com frameworks que entregam já componentes básicos do HTML de forma mais estruturada. O CSS, além de enriquecer o visual dos elementos, ele também pode enriquecer o visual da página. A gente utiliza bastante o CSS para criar experiências de navegações mais customizadas, principalmente em dispositivos diferentes. O CSS ele é responsável por dar uma navegação mais fluida, para a gente criar layouts responsivos, que a gente vai utilizar bastante, que são os tipos de layout que se adaptam entre computador, smartphone e tablet. Sem alterar as tags HTML, a gente consegue mudar completamente a organização dos elementos na página apenas utilizando o CSS. Outra vantagem de utilizar o CSS é que a gente também consegue fazer pequenas animações na página. O CSS disponibiliza alguns efeitos de transição, tanto para a gente fazer uma entrada numa página, para quando um objeto precisar se movimentar de forma suave, entre outros recursos visuais necessários para montar uma interface de modo completo. A gente precisa trabalhar bastante o CSS para deixar o layout do site, aquela composição, bem próximo ao layout que o designer envia para a gente. Então é uma tarefa muitas vezes até complexa, porque a gente precisa muitas vezes codificar, setar os parâmetros de todos os elementos da página. Mas a gente também tem algumas ferramentas que podem agilizar o nosso desenvolvimento com o CSS. O CSS também amplia nosso poder de visão sobre as tags do HTML, pois a gente consegue utilizar seletores que controlam um grupo de elementos, elementos que são do mesmo tipo, elementos que utilizam classes, que são nomes que a gente vai atribuir para um conjunto de elementos que têm o mesmo papel, que têm o mesmo visual e se comportam de forma muito semelhante. E a gente também consegue trabalhar com alguns conceitos que, mesmo que a gente utilize elementos iguais, a gente consegue formatar elementos de forma individual, ou seja, um a um. Agora vamos entender o universo do JavaScript. O JavaScript ele é a principal linguagem da web moderna. Seu nome técnico seria ECMAScript, mas ele é popularmente mais conhecido como JavaScript mesmo, e assim todo mundo entende. É mais comum chamarmos de JavaScript mesmo, JS. Essa linguagem nos dá um imenso poder de controle sobre a web. Não só aplicações web, ele também se estende para, além do front-end, para o back-end. Você com JavaScript, você consegue controlar banco de dados, você consegue apresentar um front-end mais interessante, você consegue inclusive programar jogos. É uma linguagem bem moderna e bem robusta. O JavaScript ele é mais popular justamente por isso, porque ele tem diversas formas de uso, diversas aplicações, e muitos frameworks surgiram que são tanto escritos como baseados em JavaScript. Muitas vezes eles são escritos em JavaScript para melhorar o processo de desenvolvimento em JavaScript, que é o caso das principais bibliotecas de desenvolvimento, principais frameworks, como React, como Vue. A primeira biblioteca mais comum de JavaScript utilizada foi o jQuery, jQuery, como você preferir chamar, que deu um poder maior para a gente controlar elementos na página com HTML,
utilizando seletores, muito próximo ali do CSS, o modo que o jQuery trabalha com seletores. Então ele começou a enriquecer mais a experiência das aplicações web utilizando JavaScript. O JavaScript também tem algumas variações, como o TypeScript, que é basicamente um JavaScript mais evoluído, só que com uma forte tipagem. A gente fala tipagem quando a gente define o tipo do dado, se ele é um número, se ele é um texto, porque no JavaScript a gente não precisa muito dessa definição. A gente trabalha com variáveis, a gente não precisa definir o tipo da variável, mas o JavaScript ele oferece para a gente a mesma estrutura que temos em linguagens de programação mais robustas, mais completas, como Java, como C. Então a gente consegue controlar, tomar decisões na página, criar funções, criar classes, métodos complexos. Quem já entende um pouco de programação e entende de orientação a objeto, também é possível trabalhar com orientação a objeto com JavaScript. Com JavaScript você também consegue aplicar bastante conceitos de engenharia de software modernos, porque você consegue desenvolver aplicações completas apenas com uma linguagem. Isso é a base de muitos frameworks. A ideia inicial do Angular, por exemplo, era que você conseguisse construir uma aplicação completa, trabalhando inclusive com back-end, utilizando algumas bibliotecas também de JavaScript para controlar bancos de dados, e com front-end, ou seja, você teria aquele sonho de conseguir fazer tudo em uma aplicação programando em apenas uma linguagem. Muita gente entra no universo do front-end pelo JavaScript, porque outros programadores como back-ends, eles podem conhecer o JavaScript e acabar tendo que eventualmente mexer com alguma coisa relacionada à interface do usuário. Então as aplicações do JavaScript são imensas, a gente tem diversas formas de aplicar a linguagem. É uma linguagem que tem diversas maneiras de escrever, porém aqui no curso a gente vai trabalhar desde o básico muito bem para que você consiga desenvolver aplicações mais complexas. Aqui a gente vai começar o entendimento do JavaScript de forma progressiva, porque não adianta você querer iniciar com JavaScript já partindo para frameworks e deixando de entender conceitos importantes da linguagem, conseguir controlar a parte lógica, a estrutura mais de programação, entender, né, de lógica de programação. Então, quando eu entrar no JavaScript, de fato, assim, na linguagem para a gente treinar e codificar com ela, a gente também vai aprender lógica de programação, que é uma base para utilizar o JavaScript. A gente vai entender a questão de tipos de dados, estruturas de controle, tudo isso que qualquer outra linguagem de programação robusta oferece. O JavaScript também teve seu poder mais ampliado a partir do Node.js, que é outra biblioteca JavaScript, mas só que essa é mais voltada para o back-end. E o Node, além de cuidar do back-end de aplicação e de servidores, ele também oferece para nós, desenvolvedores, diversos recursos para a gente utilizar na nossa máquina e acelerar o nosso desenvolvimento. Desde a gestão de pacotes, a gente não precisa ficar entrando em sites, caçando informação para baixar e instalar plugins necessários para a gente desenvolver. A gente tem um gerenciador de pacote ótimo através do Node e a gente vai ver tudo isso ao longo do curso. Bom, espero que você tenha ficado bastante empolgado em conhecer essas três linguagens, que você consiga separar bem cada uma delas, o papel de cada uma. A gente vai separar bem esse desenvolvimento em camadas e eu vou mostrar um pouco na prática como funciona o HTML e o CSS para você entender mais ainda, vendo ali no navegador, como cada linguagem se comporta e o diferencial de cada uma delas. Então aqui, para você brincar um pouco também, eu estou utilizando aqui um plugin que ele desabilita o CSS na página, ou seja, ele exibe o site sem a formatação, sem os estilos CSS, apenas com o código HTML. Este plugin aqui, você pode ver, eu apliquei aqui na página da EBAC, colocando aqui Remove All. Então, ele removeu todo o CSS da página. Então, ele só deixou os elementos do HTML, que eles aparecem de forma bem bruta, assim, com estilo bem rudimentar. Bem lá no começo da web, ali por volta dos anos de 95, 96, haviam muitos sites assim, nesse formato.
Vocês podem até pesquisar aí, tipo, como era o portal do Yahoo, portal do Terra, outros portais que existiam nesses anos aí, de 95, 96. Aqui a gente tem a página do UOL. Você pode ver aqui, ó, como ficou o menu do UOL. Apenas com HTML, sem o CSS. Aí eu posso recarregar aqui a página para vocês. Vou habilitar aqui o CSS novamente. Aí vamos ver como fica aqui. Precisa recarregar a página. Ó, aí voltou a montar, apenas com CSS. Então você viu bem que o HTML ele fornece todos os elementos e o CSS ele dá essa formatação para a página. Aqui também, voltando ao site da EBAC, vamos recarregar e pronto. Veja a diferença que faz uma página com CSS bem estruturado. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai entender ainda mais conceitos para ajudar você a pensar como um desenvolvedor. Vamos lá? Olá, pessoal. Agora a gente vai entender um pouco mais a diferença entre hardware e software. Primeiro, compreendendo o conceito que hardware e software funcionam de uma forma conjunta, sendo que o hardware ele é mais responsável pela capacidade física e o software pela parte lógica do funcionamento de cada dispositivo. Existem hardware para diversas finalidades. Os principais hardwares que a gente conhece podem ser computador, impressora, mouse, teclado. Também temos câmeras, temos leitores ópticos, leitores de código de barra. Uma infinidade de hardware que utilizamos para diversos fins. Cada hardware ele é construído para uma finalidade específica. Para a construção de hardware, são necessárias matérias-primas físicas. Muitas vezes são utilizadas placas, materiais de borracha, de plástico, uma infinidade de materiais que utilizamos para a construção de hardware. Outro ponto importante é que o hardware geralmente tem uma vida útil determinada. Por exemplo, você pode pensar num carro que tem um disco de freio. Pensando no disco de freio como um hardware, você vai utilizando o carro, utilizando o freio ali normal, muitas vezes você pode nem saber que existe um disco de freio ali funcionando, né? Se você não conhece nada sobre mecânica, você nem sabe o que é disco de freio. Mas esse disco de freio ele vai se desgastando ao longo do tempo, até o momento que ele vai começar a falhar e deixar de ser útil. Isso acontece com a maioria dos hardware. Então ele tem um tempo de vida útil programado para o fim. Ele cai em desuso mais por isso, ele começa a apresentar falhas e não serve mais para uso. Isso porque ele utiliza matérias-primas físicas e sabemos que materiais físicos também sofrem a ação do tempo. Outra coisa importante, principalmente para quem vai estudar engenharia de software, é o tipo de produção. O hardware ele pode ser produzido em escala, ter linhas de produção de hardware, criar inúmeras cópias de hardware, coisa que não é possível no mundo do software. Isso vamos ver falando mais a fundo quando começarmos a falarmos sobre software. Como eu falei bem no começo da aula, hardware e software trabalham de forma integrada. Então, um hardware pode ter programas para controlar seu funcionamento, diversas funções que o hardware pode oferecer. Ele pode ter ali um programa controlando a memória, o que acontece se você apertar um botão desse hardware, se ele tiver botão. No caso de um sensor de luz, o que ele vai fazer quando a luz acender ou quando a luz apagar. Então, isso tudo faz parte do universo do hardware. Agora, vamos entender sobre o que é software. Podemos compreender como software programas, scripts, sistemas, aplicativos, páginas web. O software ele também é construído para atender alguma necessidade. Então, esse conceito de utilização ele é utilizado nos dois mundos, tanto do hardware quanto do software. Você precisa entender aqui neste curso que o desenvolvimento web consiste em trabalhar no desenvolvimento de software, especialmente programados para rodar em servidores, navegadores ou dispositivos móveis.
Não precisamos nos aprofundar em conhecimentos de computação a nível de hardware para iniciar a construção de sites, aplicativos ou sistemas para o web, pois existem disponíveis no mercado diversos softwares e plataformas de desenvolvimento que fazem essa conversão para a linguagem de máquina. A gente vai abstrair aqui no curso essas camadas que a gente chama de mais baixo nível, que são camadas de software que são mais ali com código binário, códigos de máquina, que a gente não precisa se aprofundar, a gente não precisa conhecer elas, a gente não precisa conhecer essas camadas mais baixo níveis que cuidam do gerenciamento de software, de gerenciamento de memória, que rodam com código binário, código de máquina, pois na nossa plataforma de desenvolvimento já possuem códigos que fazem essa tradução para a linguagem de máquina. Então podemos chamar esse processo de tradução de compilação, transpilação. A gente vai ver o detalhe de cada um mais na frente ao longo do curso. Sobre a vida útil de um software, a vida útil de um software ela não é programada. O software ele apenas deixa de existir se ele cai em desuso, se ninguém mais dá manutenção nele. Uma vez criado o código, ele vai sempre executar ali, mas você tem que ter em vista que as plataformas podem mudar. A plataforma para a qual você desenvolveu o software, ela pode ficar obsoleta. Então o software vai ficar em desuso por isso. Mas o programa que você cria, o código que você cria, ele roda para sempre, enquanto existir a plataforma que você utilizou para desenvolver, enquanto houver interesse em manter esse código funcionando. No caso, um site, você pode deixar esse código dele hospedado em um servidor. Esse servidor vai ficar servindo esse código sempre que ele for requisitado. Agora, se você desligar o servidor um dia, esse código não estará mais acessível. Então, o software, a gente pode falar que ele é, de certa forma, eterno, mas ele depende do hardware para rodar, pois o software não tem capacidade física autossuficiente para rodar sozinho. Ele sempre vai precisar de plataforma e recursos físicos, como espaço em disco no computador, como memória do computador, servidor, no caso, se você fizer um site, precisa de conexão de internet para acessar o software. Isso tudo é necessário para fazer o software rodar, para fazer qualquer programa rodar. O processo de produção de software ele é artesanal. Apesar de que existem algumas iniciativas, algumas tentativas de criar programas, inclusive sites e aplicativos de forma automática, gerando um código assim padrão para tudo, essa não é a melhor prática. Cada programa ele tem a sua necessidade de existir, o seu motivo para o qual foi criado. E isso nem sempre pode ser padronizado, porque você, ao tentar reaproveitar demasiadamente algum código, algum programa, muitas vezes você pode carregar código desnecessário, que pode comprometer a performance. Às vezes pode apresentar comportamento estranho, porque você copiou algo que não estava previsto, que não deveria funcionar dessa forma, que deveria ser mais customizado para a sua aplicação. Então, o desenvolvimento de software você pode chamar de bastante manual. Ele é desenvolvido basicamente por pessoas, por engenheiros de softwares, por desenvolvedores. E isso dificilmente vai mudar ao longo do tempo. Inclusive, mesmo com alguns experimentos de inteligência artificial codificando, a eficácia ela não é 100% comprovada, porque também o software são coisas que são feitas, na maior parte, de humanos para humanos, ou seja, sempre precisa de uma pessoa para utilizar e para criar o programa. Ainda complementando a questão de vida útil do software, então dificilmente um programa quebra, um script quebra, a não ser que haja um erro de programação. Mas aí no caso, não é culpa do programa, não é culpa do script. A gente costuma brincar bastante que se um código está com algum defeito, o problema está entre o computador, entre a tela do computador e a cadeira, que é o desenvolvedor. Ele precisa estar sempre de olho na qualidade do seu código, sempre testando, sempre buscando evoluir o que ele criou, sempre revisar, para evitar que o código quebre. Essa quebra de código, essa quebra do programa, esse erro do programa, ele pode acontecer por diversos motivos, inclusive em algumas linguagens. Se você esquece de fechar uma frase com ponto e vírgula, se você deixa de fechar uma tag no HTML, você pode ter um comportamento indesejado, que a gente fala que é quebrar, os famosos bugs, que todo desenvolvedor aí deve ter uma pilha de bugs para corrigir em algum certo momento, que são esses defeitos de programa, mas ele não é um defeito de linguagem,
As linguagens de programação, elas têm sim certa limitação, mas os códigos em si, uma vez escritos, uma vez testados e aprovados, eles estão ali funcionando, vão funcionar sempre que houver recurso necessário para utilizar, sempre que houver interesse de fazer ele rodar, e você pode evoluir esse código ao longo do tempo. Então a vida útil de um software ela é bastante prolongada, mas ela depende do interesse, de plataforma, e que o código passe por atualizações cada plataforma que ele rode mude. Isso acontece muito assim, porque, por exemplo, quando lançam um smartphone novo, última geração, os aplicativos que vão ser desenvolvidos para ele, para rodar de forma eficiente, carregar mais rápido, utilizar todos os recursos disponíveis nele, o código precisa ser adaptado para ele. Então você vai sempre precisar revisar seu código de acordo com a plataforma para ele rodar de forma eficiente. Compreendido? Então vamos encerrar aqui essa aula e começar a ver outros tópicos interessantes para o desenvolvimento de software, inclusive os papéis no desenvolvimento. Mas ainda neste módulo a gente vai ver um pequeno desafio que é uma síntese de tudo que a gente viu durante o módulo. Vamos lá. Então, ao longo desse módulo, a gente entendeu o que faz o front-end, como é o mercado, você entendeu alguns princípios básicos de internet, a diferença entre hardware e software. Então agora você já está preparado para encarar alguns desafios e a gente vai brincar agora com o terminal de comando no nosso Code Together. Vamos lá?